Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vou mostrar para vocês uma nova funcionalidade do Power BI. Aqui eu tenho uma base de dados e vou selecionar um gráfico. Esse gráfico eu vou aumentar um pouquinho e os campos que eu vou selecionar são faturamento e aqui eu tenho um campo data. Esse campo data ele tem dia, mês e ano. Quando você faz isso, ele já coloca na hierarquia ano, trimestre, mês e dia e assim você pode ficar navegando sobre esse objeto. Se você selecionar esse objeto, você vai notar que ele tem um drill down aqui para expandir. Você pode chegar ao nível de... Aqui eu tenho mês a mês e aqui eu tenho mês a mês, inclusive com o trimestre. Então você vai navegando conforme o nível que você deseja. Aqui tem até o diário, mas vamos deixar aqui no nível de mês. Por quê? Porque eu posso selecionar aqui o eixo Y. Você vai notar que eu tenho iniciar e terminar, assim como eu tenho também o eixo X. Como no eixo X, olha só a base do gráfico. A base do gráfico eu tenho o faturamento aqui nos valores e o eixo eu tenho a data. Portanto, eu vou selecionar o eixo X e vou definir que eu quero que o iniciar seja, por exemplo, no ano de 2014. É só clicar no ano, o mês eu quero janeiro, vou escolher o dia 1º de janeiro. Você vê que o gráfico já se adaptou e vou selecionar um segundo filtro que vai ser também em 2014. Vamos selecionar outubro, dia 15 de outubro, por exemplo. Pronto. Então, conforme você vai navegando, ele vai te exibindo os dados que você aplicou o filtro em si. Você pode notar aqui no rodapé que ele mostra só de janeiro de 2014 até setembro de 2014, na verdade outubro, que é onde o mês que termina aqui em outubro. Você pode notar que eu tenho ali o trimestre de outubro. Então use e abuse desses recursos do iniciar e terminar quando você quer trabalhar com os filtros nos gráficos, e obviamente você pode associar isso a qualquer outro gráfico desde que esteja disponível. Então nesse caso, se você parar para pensar, eu vou diminuir um pouco esse tamanho do gráfico. Vou pegar esse mesmo gráfico aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, vou colar aqui e vou pesquisar quais os tipos de gráficos que tem aquela possibilidade de filtrar. Por exemplo, esse primeiro gráfico aqui, que é o gráfico de barras empilhadas, olha, no eixo X você tem início e término, né? Porém, não tem como você colocar aqui as filtragem, tá? Por datas, tá? Você tem o drill down, mas aqui filtrar igual eu fiz no primeiro não há possibilidade. O segundo, que é o tipo de barras empilhadas, também não há. Então você tem que descobrir qual é o tipo de gráfico que te atende, né? Vou deixar selecionado esse primeiro. No entanto, vou novamente criar aqui embaixo um outro gráfico e vou mudar a estrutura dos dados. O primeiro é o data com faturamento, porque os dados são idênticos, né? No entanto, se eu navegar aqui e selecionar aqui 2014, você vai ver que filtra o primeiro, filtra o segundo, né? Se eu escolher 2013, por exemplo, ó, não tem nada no primeiro, tá? Esse segundo aqui eu vou colocar até por dia, ó, 2013, tá vendo? Até tenho, mas no primeiro não aparece porque eu tinha aplicado o filtro 2014. Então, nesse aqui, ó, nesse gráfico, eu vou aplicar aqui no eixo X, vou colocar somente 2015. Então, clica no ano, né? No ano eu vou escolher 2015, janeiro, dia 1º. No segundo, vou selecionar também o ano de 2015, dezembro, dia 31 de dezembro, tá? Bom, está montado ali. E agora, se eu selecionar, nesse gráfico aqui, eu vou descer um pouquinho mais, vou pegar aqui o 2015, olha o que aconteceu, ele mostrou 2015 aqui e nada lá em cima, porque em 2015 eu apliquei o filtro para este. Se eu pegar aqui 2014, ele me mostra só no primeiro e não no segundo. Vou abrir um pouco aqui a ramificação do segundo, eu vou escolher 2015 novamente, ó, tá vendo? Se eu escolher aqui, isso aqui está no máximo, né? Então, você escolher 2015 e aí você percebe que você consegue deixar vários tipos de gráficos, né? No entanto, se eu não marcar nada, ele vai me dar aqui uma comparação. Esse aqui de baixo é 2015 e lá em cima é 2014, né? Basta você observar que aqui eu tenho no eixo X os meses e os anos, né? Porque eu fixei com o filtro. Então, use e abuse desse recurso de filtro, que ele é bastante utilizado.